A gente recebe aqui no estúdio novamente o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Bom dia, doutor Delmanto. Bom dia, Carla. Bom, a gente viu aí, né, o César Galvão e o Burnier comentando esse segundo dia tenso, né, como a gente viu, a advogada de defesa do Lindenberg registrando vários protestos em ata, reclamando, chegou até a dizer à juíza que deveria voltar a estudar. Isso não é parte de uma estratégia? É algum momento assim que ela se vê talvez em desvantagem? O que pode estar acontecendo para justificar esse comportamento da advogada de defesa? Nós temos que relevar tudo isso, porque vocês imaginam a pressão que a advogada, que os advogados sofrem nesse momento. Quer dizer, não só pela cobertura da imprensa, mas como o próprio caso em si. São 2 assistentes da acusação ali, mais a promotora, a juíza, toda a carga emocional. Então, o advogado, durante todos esses dias, vem suportando esta pressão, este desafio, lutando contra tudo e todos. E é natural que esses arroubos possam acontecer. É bom lembrar que também não é o caso de demonizar a defesa do réu, porque todo cidadão tem direito à defesa. Então, ela está ali até no papel, né, da defesa, porque é justo que seja assim e um júri, né, precisa disso. Agora, os depoimentos que a gente viu aí, a gente viu até a imagem da advogada, e inclusive deu uma entrevista dizendo que estava sendo mal interpretada pela imprensa e que corria risco até de ser agredida. Bom, enfim, esse comportamento da advogada, ele pode influenciar o voto dos jurados, por exemplo? Olha, muitas vezes até pode, porque o jurado simpatiza com o promotor, simpatiza com o assistente ou simpatiza com o defensor. Então, isto pode acabar, sem dúvida, ter um tipo de influência. Mas, eu repito, a juíza aqui errou. Existe mesmo o princípio da verdade real. Mas foi quando ela questionou um detalhe da perícia, não uma informação incorreta, foi isso? E a advogada teria protestado dizendo, olha, eu faço a pergunta em busca do princípio da verdade real, em respeito ao princípio da verdade real. E a juíza teria, mas não existe esse tal princípio. E aí que deu esse desenlace. Ou seja, as coisas não acontecem também do nada. Tudo há um contexto de forças, há um contexto de desafios, e o calor do júri significa isto mesmo. Isso faz parte do júri. E quanto aos depoimentos dos integrantes do GAT, né, dos negociadores, dos peritos, esses depoimentos foram esclarecedores? A gente viu no começo do jornal a Verusca Donato colocando alguns pontos que são duvidosos, como a falta de pólvora na mão do Lindenberg. O que pode significar isso para a defesa do réu? A questão do vídeo, que tem o áudio, em que os disparos foram feitos logo após a explosão e a tentativa de entrada da polícia naqueles primeiros momentos no apartamento onde estava Lindenberg, é muito esclarecedora, dizendo que esses tiros foram disparados antes da polícia entrar, mas depois da explosão. Porque a inexistência de pólvora na mão, às vezes acontece, mesmo tendo havido o disparo. É um exame falacioso, porque se dá positivo, deu, mas se dá negativo não quer dizer, não é necessariamente indício absoluto de que não se disparou. De que a pessoa não atirou, né? E a expectativa para o interrogatório do Lindenberg, rapidamente, aí para a gente fechar a nossa análise de hoje? Esse é o grande desafio. Eu acredito, posso estar errado, nós estamos imaginando, eu acredito que ele vai falar e vai dizer do relacionamento, do amor que ele tinha por ela, que ele realmente teve um destempero emocional. Eu acredito que será isso, que ele não lembra do que aconteceu depois da explosão, que ele não lembra de ter atirado, que ele não atirou, porque na Nayara, pelo que eu compreendi de tudo que nós vimos, não se conseguiu o projétil. Ou ele ficou danificado, ou seja, não se conseguiu provar que o projétil saiu da arma de Lindenberg. Porém, pela própria perícia, disse que se fosse a bala da polícia, ela não teria sobrevivido porque é um calibre muito grande. O ferimento teria sido muito maior, poderia ter provocado a morte da Nayara. Mas se soma a não existência de pólvora na mão, mas uma perícia inconclusiva, quer dizer, com uma dedução de que partiu da arma dele. Então, a defesa provavelmente vai fazer uso de tudo isso para botar uma dúvida, pelo menos, quem sabe, tirar a acusação de tentativa de homicídio contra a Nayara. Ok, doutor Delmanto, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco no Bom Dia São Paulo. Vamos aguardar, então, esse tão esperado depoimento do Lindenberg Alves. Eu que agradeço, porque hoje é o dia D. Muito obrigada.